Amigos que gostam de conversar em tempos interessantes, incertos, implacáveis. Com o futuro suspenso e o passado cada dia mais distante, estamos aqui estacionados na condição humana, na tentativa de fazer uma nova vida funcionar. Cada dia é um passeio na neblina. E os elefantes estão soltos. Não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. Tá, mas esse é um tema, por exemplo, que essa é uma coisa que eu fico me perguntando. A gente fala de conteúdos, e nós somos consumidores de conteúdo. Hoje em dia, as pessoas são consumidoras de conteúdo. Essa é uma metáfora nova para aquilo que no passado era você ler um livro, ou eventualmente ir na igreja. O que eu fico me perguntando é o que é você ser um bom consumidor de conteúdo? Como é que você, hoje em dia, você aproveita ao máximo daquilo que você escuta ou daquilo que você lê? Como é que é isso? Como é que vocês fazem? Vocês têm algum tipo de método? Vocês têm algum tipo de atitude? Por exemplo, de repente você está vendo uma coisa como outra qualquer e aí vocês, opa, isso é importante, ou isso é sério, ou isso é bom. O que vocês fazem? Eu acho muito legal quando você sabe que o episódio começou. Exato. É legal. Mas é engraçado, porque eu acho que eu sou uma vítima dos algoritmos total. E eu tento me rebelar contra eles e eu fico achando que eu sou um pouco mais esperto que os algoritmos, então eu fico cruzando uns nomes. Então, por exemplo, se eu leio alguma coisa em algum jornal, sei lá, alguma revista, e cruzo com um nome que eu já tinha cruzado, daí eu faço um serviço, acho que de garimpeiro de segunda linha, e daí eu acabo googlando um assunto ou outro que eu gosto, e enfim, daí eu vou um pouco mais fundo. Mas tudo para dizer que eu acho que, mesmo que sendo um consumo seja de autoconhecimento, entre muitas aspas, filosofia, qualquer coisa, psicologia, seja o que for, talvez a gente seja até mais vítima dos algoritmos neste lugar do que qualquer outro que tenha mais concorrência, né? Não sei. Agora, tem uma parte, talvez minha, que já tem achado que esse fosse um consumo diferenciado e que pudesse me levar a um lugar muito diferenciado, até em termos de evolução mesmo. Uhum. E hoje em dia eu tenho plena consciência que não. Eu acho que o processo evolutivo está muito mais em você conseguir colocar em prática 1% do que você consumiu do que você continuar consumindo. Pois é, mas eu concordo, mas será que não é uma questão de estratégia? Eu fico dizendo isso por quê? Porque essa é uma angústia que eu tenho. De vez em quando, de repente, eu entro na internet em algum lugar e eu sou impactado, como dizem hoje em dia, né? Eu sou impactado por uma citação incrível do Jung. E vocês sabem, né? As obras dele eu já tive que ler algumas vezes, as obras todas. Então eu já li aquilo sei lá quantas vezes, mas eu sou impactado e eu tenho um impacto de como quem está lendo aquilo pela primeira vez. Eu fico furioso comigo, porque me dá uma sensação de que, quando foi a primeira vez que você leu aquilo, seu tonto? E o que você fez com aquilo? Você já sabe isso, você já teve acesso a essa informação há todos esses anos. E quantas vezes você ainda precisa esquecer disso até você lembrar isso e integrar isso de verdade? E aí eu me lembro de uma coisa. Quando eu era garoto, obviamente não tinha internet, não tinha nada disso, você lia alguma coisa fantástica. Eu não sei como é que vocês faziam nessa época, mas o que eu fazia era o seguinte: eu tinha uma pequena máquina de escrever que eu tinha herdado do meu pai. Então, quando tinha uma situação incrível assim, eu pegava e eu datilografava ela no papel, e aí eu pegava, eu recortava
E eu tinha uma escrivaninha, antigamente tinha essas coisas, eu tinha uma escrivaninha com tampo de vidro. Vocês lembram disso? Escrivaninhas com tampo de vidro, bem daquelas de escritório. E aí eu pegava aquelas citações que eu recortava, aqueles quadradinhos datilografados, e eu colocava debaixo do vidro. E eu ficava lá olhando aquilo quase como se fosse uma coleção. E a verdade é que muitas daquelas eu tenho comigo por dentro até hoje, porque eu fiz isso. Você tinha um dashboard, um physical. Então, por exemplo, uma que vem na cabeça assim era uma citação do Encontro Marcado do Fernando Sabino. E era assim: o diabo dessa vida é que de 100 caminhos você precisa escolher apenas um e viver na nostalgia dos outros 99. Aí eu me lembro, ponto. Pois bem, escolher a literatura é como renunciar a todos os 100. Né? Aquilo ficou, eu achei incrível, e aí entrou ali no meu dashboard, e como vocês veem, ficou comigo. Essa, eu não vou ter esse impacto. Então eu tenho a impressão que hoje em dia a facilidade que a gente tem de consumir as coisas acaba fazendo com que elas não penetrem assim no nossa medula. Essa história nem é a melhor que eu já vi, mas essa daí ficou comigo. Eu li isso quando eu tinha 15 anos. Está comigo até hoje, está tatuada. Eu queria que as coisas mais legais ficassem tatuadas, vocês não acham? Porque eu acho que sim, mas a questão é que a gente está vivendo um momento em que a gente tem duas grandes habilidades, né? Produzir sound bites, né? Produzir fases de impacto e ser bom de tirar foto. Que eu acho que isso é uma evolução natural para conseguir, né? Eu nem quero entrar no quanto é necessário você conseguir produzir impacto para você hoje em dia ter cliques, enfim, que eu acho que a gente poderia ir por esse caminho, mas eu acho que tem um caminho que de fato a produção a produção de frases de impacto. Deve existir uma coisa boa de ter muita gente lendo Jung e conseguindo traduzir ele para que mais pessoas tenham acesso e entendam. Acho que isso acho que é um resultado bom do que a gente está vivendo. Agora, a parte ruim é que eu acho que a gente é impactado com muita coisa, né? Como é que a gente vai conseguir integrar tudo? Né? A gente acaba esquecendo porque a gente vai vivendo e vai sendo impactado por uma coisa ou outra. E o ponto que eu queria chegar num ponto em que eu acho que a capacidade de citar e produzir isso é mais importante do que a capacidade, eventualmente, de integrar ela em termos do que a gente vive para o mundo. Vocês não acham? A gente vive num mundo hoje que ele está muito em paz, em que talvez o parecer possa ser mais importante do que o ser. Mas eu não acho que necessariamente as pessoas que estão consumindo, entre aspas, as coisas, estão todas nessa atitude. Tem muitas que estão. Mas a impressão que eu tenho é que a gente não... Tem algumas coisas muito básicas, muito simples, que estão esquecidas, porque não são interessantes, vou usar um termo muito antigo, tá? Para o sistema. O sistema, na verdade, quer que você consuma tudo como se fosse um salgadinho chips de padaria. Ou seja, que você ponha tudo para dentro e você sempre fique vazio. Porque se você ficar vazio, você vai consumir mais. Essa é a lógica do sistema. Agora, o que eu acho? Se você diz, opa, isso é importante, isso deveria trazer comigo, isso deveria lembrar, isso deveria me transformar. Se você pega aquilo e você anota, se você faz um mantra disso, se você fica pegando no teu celular e mandando isso para você mesmo durante 15 dias que seja, eu tenho certeza que isso faz uma enorme diferença. Acho que esse é o ponto. Eu acho que tem um ponto que criou-se uma preguiça generalizada em cima da ideia de você
justamente fazer o processo inverso desse que você fez, que é questionar todas essas afirmações, pensamentos, ou todas as referências que você tinha no passado, ou as que você lê hoje. E as pessoas confundem essa ideia de, talvez, formas pensamento. Então, ao invés de desenvolver uma ideia a partir da coerência do questionamento, elas se apropriam desse conteúdo como a forma mais fácil de ter uma opinião. Né? Então, o que é o mais simples aqui? Bom, se o algoritmo já trabalhou por mim, já entendeu que é isso que precisa chegar, a única coisa que eu tenho que fazer é saber repetir isso de uma maneira bonita. E eu acho que, pelo menos o que eu faço, o meu único algoritmo é o algoritmo sincrônico. Né? Então, como eu não tenho formas das coisas chegarem a mim, a não ser por acidente, eu imagino que tudo que está chegando tem um propósito de ser questionado, analisado, entendido e ver se o que está ali é o óbvio para mim ou se é o oposto daquilo, que tem a mesma força. E isso é um exercício interessante, porque ele pode estar confirmando um viés cognitivo meu, e por isso ele está ali, ou ele pode estar me despertando para alguma coisa em mim que eu não tinha percebido e que vale a pena examinar melhor. Faz sentido? Total sentido. É exatamente como eu vejo. Eu acho que no nosso caso aqui, por exemplo, acho que a gente tem um pequeno grupinho aqui também que se retroalimenta nesse consumo, né? Eu acho que muitas das pessoas também têm isso de alguma forma, né? Grupos de interesse que também trazem coisas que tenham a ver com cada pessoa, né? Acho que isso é um fato que é interessante do tempo de hoje, que é muito legal, né? Que você consegue, a facilidade que você consegue mandar um link para uma pessoa de uma coisa que você sabe que ela vai gostar, isso é genial, né? Isso é muito interessante. Agora, o que eu acho mais interessante dessa conversa é isso, assim, né? Que é o quanto isso é um mero consumo de conteúdo, que é o que você trouxe, Bi, versus o quanto isso vai, de fato, ter algum impacto na sua vida. E eu passei o último mês agora, último mês não, acho que as 2 últimas semanas eu fiz um intensivão de Steven Pressfield. Você leu o último dele? Li o último. Li o último, li o penúltimo, li os 3 últimos da linha Steven Pressfield para pessoas que precisam de um chacoalhão, né? Porque ele tem obras que são grandes e profundas, né? Sobre a Grécia. São os trabalhos de história dele. Exato, né? Agora, o trabalho dele que é a Guerra da Arte, o Vire um Profissional, e o outro que agora é Coloque o seu corpo onde o seu coração está. Que deve ser assim a tradução. E aí são os 3 a mesma coisa, ele totalmente se repete, é uma literatura de assim... Isso é autoajuda num nível puro. Num nível puro, mas é muito interessante, porque ele vai num ponto que é isso que você falou, que é como é que você traz tudo que você está ali aprendendo para a sua rotina, né? Porque é isso que interessa, E, assim, as verdades, elas não são tão numerosas assim. Isso. Por exemplo, ontem eu fui impactado com uma citação do Mark Manson, que é 2/3 de uma coisa que eu falei numa conversa nossa. Lembra aquela coisa dos atletas? Eu fui inspirado décadas atrás? O Mark Manson também ouviu esse rádio, porque ele falou do atleta emocional. E ele usou o termo atleta. Ele falou? Falou. Olha só. Para falar justamente das pessoas que vivem coisas difíceis e que isso é uma forma de atletismo emocional exatamente como físico. E assim, ele ouviu exatamente a mesma rádio. Então, essas verdades estão aí. E elas ficam. E como é que a gente põe elas para dentro e não perdem elas? Eu tenho a impressão que era legal fazer um desafio. Se você ouviu alguma coisa dessas que você gostou e você achou que realmente é bacana, nos próximos dias, explica ela para alguém que tem 10 anos a menos que você. Se você conseguir, ela é sua. Acho isso um excelente ponto. Tá? Isso é programação neurolinguística na veia, né? Sei lá, tem uma sabedoria por aí que diz quando você realmente entendeu alguma coisa, você consegue explicar ela
para uma criança. Eu acho que isso é meio over, né? Até porque eu acho que, dependendo da criança, você que vai levar o baile da criança mesmo. Mas assim, você explicar alguma coisa que você acha que entendeu para alguém, essas coisas existenciais para alguém que tem um pouco menos de estrada do que você, é um bom exercício. Você não acha, Gon? Eu acho que sim. É uma prática que quem usa muito isso é o Joe Dispenza, né? E durante todo o processo de formação dele, ele para que você explique o que você entendeu para a pessoa ao lado. Ele vai lá no limite do cutuque a pessoa que está ao seu lado e explique o que você acabou de ouvir. Faz exatamente. De 15 em 15 minutos. Sabichão. Ele sabe que só você repetindo, você está falando para você mesmo. Mas eu vou fazer uma pergunta para você que eu fiz ontem para o Bi. E eu não sei se nós vamos ter que deletar essa parte no futuro ou não, porque eu não sei se ela... Mas é mais por uma curiosidade minha em cima de um algoritmo que eu estou criando aqui. E eu acho que, a partir disso, é uma teoria em cima até das instituições e como é que a nossa sociedade tem capacidade de se reinventar e lidar com inevitabilidades, vamos pensar assim. Você é uma pessoa que, dada a oportunidade, gostaria de saber quando o seu corpo expira, ou você preferia não saber? Eu preferiria não saber. Fiz essa mesma pergunta ao Bi ontem, que me respondeu que... Eu preferia saber. E você? Eu, com você, preferia não saber, sem dúvida nenhuma. Preferia não, eu não teria opção de saber. Seria ali o fim, a minha inspiração seria nesse dia. Mas tem acho que um porquê por trás disso, né? E o que você faz com esse tipo de informação. E eu acho que fala muito da forma como a gente vive aqui um pouco o dia a dia, né? Porque a gente tem uma percepção meio que celular, e aí vai em cima do livro que a gente estava conversando ontem, né? Qual a tradução do livro? Já tem tradução em português? Não tem. O Recapture the Rapture. Lembra? Do nosso amigo Jamie? Do Jamie Will. A gente estava discutindo sobre o livro ontem porque ele está sendo muito citado agora, né? E eu vi uma entrevista também outro dia de um empresário que mencionava o livro, que fala muito dessa questão, entre outras coisas, da inevitabilidade de alguns movimentos que, apesar de a gente estar dentro da panela, né, e a água esteja esquentando, a nossa vontade é ficar nadando ali ou brincando na piscina, ao invés de lidar com a possibilidade daquela água esquentar, né? E aí a gente vai para um segundo ponto, e eu acho que vai em cima também de como esses conteúdos chegam na gente, que é uma ideia de quais são as instituições que a gente está entregando um pouco a nossa vida, né? Seja ela a imprensa, seja os fornecedores de conteúdo, seja as estruturas de governo, e que são absolutamente, para não dizer inexistentes, pelo menos hiperfrágeis, né? E como que a gente coloca toda a uma parte grande da nossa paz de espírito em cima de uma teoria de que existe uma estrutura que nos protege, né? E aí eu faço aqui um link também com uma prova interessante disso, para quem não assistiu ainda, não sei se você já viu o novo seriado da Apple, os 5 Dias do Memorial. Cara, não, eu fiquei meio... Eu acho que é um dos melhores estudos de comportamento humano limítrofe que eu já vi. Não acho que é um processo simples, mas eu acho que ele fala um pouco desse tema todo aí. Desde a parte de notícias, de como as coisas chegam, como elas são questionadas ou não, como elas são trazidas a valor de face, né? E como as pessoas passam a se comportar sempre em cima ou de um viés inicial ou de uma hierarquia que elas precisam acreditar que exista para que elas recebam os comandos. Falei demais. Não. Mas eu acho que tem um link aí interessante para a gente debater. Tem um link absurdamente interessante, mas eu fiquei intrigado com uma coisa, das várias que você falou. Eu queria que você contasse um pouco. O que você acha que você ia sentir? Você falou muito rápido e eu queria entender melhor. Se você soubesse que você vai morrer no dia 18 de novembro de 2047,
o que isso ia provocar em você? Como é que você ia viver diferente se você soubesse disso? Você sabe que tem uma... Como é que chama aquele filme do... Em inglês é o Children of Men. Eu não sei. Não sei. Aquele filme com Clive Owen, que a humanidade fica estéril e não tem mais criança. E é uma coisa interessante sobre isso, é que, não sei se você lembra, no filme eles distribuem kits de suicídio. Sim. E você vai imaginar, mas como a ideia de que a humanidade vai acabar pode afetar quem ainda está vivo e não tem nenhum interesse na sequência da humanidade, né? Mas a verdade é que toda essa ideia, acho que de finitude para a mente humana, que deveria lidar com essa ideia diariamente, é extremamente complexo. A gente vive a impermanência ao nosso redor em todos os lados e a gente em momento nenhum examina essa possibilidade para nós. Então toda vez que se apresenta a finitude e você escancara a impermanência, você tem que visitar um lugar que é absolutamente novo. Esse lugar eu não conheço porque ele não existe, eu não consigo imaginar como seria. Eu sei que ele pede uma série de examínios que eu não saberia ainda nem por onde começar. Você jogou uma data longe, né? Que é um pouco diferente. Porque começa aí, né? Se você souber, pode ser que você saiba que a sua data... mas eu queria queria justamente uma data que fosse uma finitude, mas não uma finitude daquelas práticas, do tipo, tenho que sair correndo para me despedir de todo mundo. Mas... Desculpa te interromper. Não, você não me interrompeu. Eu estava lembrando porque tem muitas práticas de meditação que lidam com a finitude. Sim. Eu estava ouvindo o Sam Harris outro dia, que aliás, aquele aplicativo de meditação dele... Ele se esforça. É dos melhores. Waking Up. Não, esse eu acho que é o livro, né? Não. O aplicativo é assim mesmo. Depois a gente vê. Waking... É um aplicativo de meditação do Sam Harris, que é muito bem feito, é muito legal, e para quem curte uma meditação que é mais secular, né, que é menos religiosa. Sam Harris, ele é um ateu, só que daí esses dias ele estava falando sobre essa meditação, ele estava falando sobre uma meditação do fim, né, e era muito interessante sobre pensar o quanto muitas vezes na nossa semana, no nosso dia, a gente está fazendo alguma coisa pela última vez. E a gente não sabe. E o quanto fazer isso e meditar em cima disso, inclusive pensar, por exemplo, se você teve uma discussão com a sua filha, com a sua parceira, o seu parceiro, e se você olha com essa perspectiva de que eventualmente isso pode ser a última vez, o quanto já muda de figura a visão que você tem sobre aquilo que está acontecendo. Então, uma das práticas que ele traz ali é essa ideia de trazer muitas vezes essa ideia de fim, de que a gente pode estar contemplando essa possibilidade de estar sempre fazendo alguma coisa pela última vez, porque inevitavelmente a gente vai estar. E eu achei isso muito profundo por conta disso até... Eu perguntei para o Bill outro dia, no exercício da psicologia, Gestalt. Gestalt você faz. E eu por acaso fiz essa meditação Gestalt nas últimas 2 semanas, quase todos os dias. Eu acho que eu estava inserido num contexto onde isso estava muito latente, com pessoas próximas, e eu acho que é impressionante como você ressignifica todas essas coisas, pequenas ou grandes, enfim, todas as crenças, enfim, a necessidade daqueles movimentos que te incomodam perdurarem, né? Algumas coisas terem importâncias redefinidas e tal. Eu acho que é bem interessante. Mas mais do que isso, eu acho que te dá uma sensação que não é fácil de criar nesse mundo onde todo mundo fala gratidão o tempo inteiro, de você realmente terminar uma meditação e estar grato de estar vivo ainda.
E de que aquilo tudo realmente foi uma fantasia, especificamente dentro da meditação. Não sei se você já brincou disso, Bi. Já brinquei. Agora, eu preciso confessar para vocês que eu, pelo menos, eu me coloco num lugar um pouco diferente por causa de uma abordagem que eu tenho em relação a isso, que eu compartilho com vocês. Para mim, essa história da finitude tem esse mistério. Mas lidar com esse mistério é você primeiro ter lidado com outro mistério que já aconteceu. Para mim, tudo começa do seguinte jeito. Eu não sei se minha mente é muito linear ou é o fato de eu realmente ter estudado filosofia, mas é uma coisa assim. A pergunta é, tá, cara, por que você nasceu? Eu paro nessa pergunta. A minha meditação é essa pergunta. Na verdade, eu não consigo viver direito um dia sequer se eu não tenho uma hipótese, um esboço de resposta para essa pergunta. E é a partir dessa pergunta respondida que eu olho para tudo, inclusive para o fim da experiência. Agora, se eu não tenho nada para dizer sobre o começo da experiência, eu não consigo me posicionar em relação ao fim. Você entende? E qual a resposta que você teve? A resposta que eu tenho, para mim, é assim, eu estou aqui aprendendo algumas coisas que eu tenho uma ideia razoável até de quais que são. Tá? E essas são coisas que eu estou praticando toda hora, e a minha vida, eu inconscientemente eu organizo ela de um modo tal que essas lições ficam se representando para mim o tempo todo, de um modo que nunca fica fácil, mas nunca fica boring. Sempre está entre o interessante e o difícil. A zona proximal de desenvolvimento. Ou seja, o meu inconsciente, ele não deixa eu sair do currículo, como você gosta de dizer, né? O currículo lá do curso em Milagres. Eu estou aqui fazendo o curso. Eu acho que a existência é a escola mais inacreditavelmente genial que já foi inventada. E eu fico vendo isso nas pessoas o tempo todo e na minha própria vida também. Então, o que eu fico sempre pensando? Para mim, as coisas começam com esse propósito. Então, como tem esse propósito, até essa história da finitude é mais ou menos como se fosse assim, bring it on. Assim, mais uma matéria para eu estudar, entendeu? É assim que funciona. Eu acho interessante essa visão que a professora Lúcia Helena gosta de mencionar sempre, de você estar aqui experienciando tudo, ou como caos ou como cosmos. Né? E dentro dessa linha a sua, claramente, é o cosmos, né? Então não existe vitimismo nenhum nessa história inteira, a história é sua, feita para você, e só tem que estar atento e se lembrar disso durante o percurso. Né? Por isso que eu fico tão angustiado quando eu repito. Quando eu erro o mesmo exercício duas vezes. Mas eu acho interessante, porque eu acho que eu pensei já muito nisso, e eu acho que não existe errar o exercício. Existe o seguinte, se ele está ali, a única razão é porque a interpretação que você, alma, precisa daquele exercício não aconteceu ainda. Porque eu acho que no momento que você ressignifica, você compreende, ele deixa de... Não existe mais a necessidade dele se repetir. É como aquela prova que você está fazendo ali, né? Que você vai percebendo que a pergunta segue voltando, né? E simplesmente você não respondeu ainda o que precisava. Mas na hora que, ao mesmo tempo, quando você está atento a isso e você ressignificou e você tem um eureka ali, você tem um momento que você fala assim, putz, era isso então, era muito mais simples, era só olhar desse lado e tal. Só que a gente passa a maior parte do tempo não atento, a gente tem uma tendência natural a partir do momento que a gente nasce, né? E que a gente é retroalimentado por esses movimentos de afastar, né, as coisas que não gostamos e ter para próximas que a gente interpreta como boas. A gente é muito difícil você sair desse padrão de estar atento aos detalhes do jogo, né? Detalhes do jogo. Isso é lindo. Isso que você falou é lindo, cara, porque no fundo a gente está tendo essas aulas, assim, é como se a gente estivesse tendo audioaulas de cálculo integral numa língua estrangeira, no meio de um tiroteio, com um bebê chorando e um cachorro mordendo a tua perna.
Não é? Eu acho que mas é também aquela história de que você, antes de começar o jogo, você fala assim, eu acho que eu estou preparado já claro. para esse limite aqui. Sim. Então pode me passar o cachorro mordendo minha perna, e dar o bebê aqui que eu carrego e vamos embora. Mas eu acho que o mais interessante é você estar atento para se lembrar sempre, e estar com as pessoas próximas para lembrar, olha, bom, esse jogo está um pouco complicado, posso chamar os universitários, que são seus mighty companions, né, seus companheiros de jornada, pessoal, estou vivendo isso aqui, putz, eu já vivi esse pedaço, veja se não é isso, tal. É importante você ter essas pessoas do lado, senão o padrão é voltar para o caos. Eu gosto muito quando você fala dos mighty companions aí, né, que são essa rede de amizade, porque isso... Fica parecendo da Marvel, não parece? Então, The Mighty Companion. Eu acho demais, porque eu realmente acho que isso é um divisor na vida das pessoas, você ter... É determinante. Você ter bons amigos, você ter gente que te escuta imparcialmente e que te acolhe, que te ajuda. Eu acho que isso é um diferencial na vida das pessoas e eu tristemente vejo que, infelizmente, muitas pessoas não têm essa condição, né? Seja familiar, seja por conta de amigos. Mas isso é uma tecnologia a ser desenvolvida. Eu acho que o Jamie Will, no livro que você falou, ele esboça algumas coisas disso, mas eu estou tentando desenvolver alguns aspectos mais específicos. Tem uma pista interessante, que você falou do Joe, o querido Joe. Quando o Joe ele vai organizar as pessoas para fazerem tratamentos, eles sempre botam 4 pessoas de cada lado. Ele sempre bota 4 pessoas de cada lado, né? Então tem uma coisa que a Lynn McTaggart desenvolveu, que é The Power of 8. Parece que grupos de 8 pessoas, parece que tem alguma coisa aí. 8 pessoas juntas com uma intenção, prestando atenção na mesma coisa, fazem chover. Tá? E isso é uma coisa que eu estou tentando desenvolver. Como é que a gente monta o protocolo bom para que 8 pessoas possam se juntar e possam ficar realmente grandes amigas e possam enfrentar a vida juntas. Isso é uma coisa que é uma fantasia que eu tenho. Isso que você disse das companhias, eu tenho a impressão de que tem uma chave que a gente pode craquear. Porque no primeiro momento dá um pouco a impressão de que se trata de encontrar as pessoas certas. Como se fosse assim, puxa, eu preciso encontrar as pessoas legais. E eu tenho a impressão que é muito mais uma questão de como do que uma questão de quem. Então, aí eu queria te chamar para um convite, porque isso é uma coisa que eu me atentei muito essa semana, e eu acho que as leituras que foram me aparecendo, todas, espero que não tenha sido vítima de nenhum algoritmo que eu não conheça, mas me levavam muito para esse lugar de sempre voltar a sentir a tua frequência. Qual é o lugar que você está vibrando? Porque eu acho que essa questão não é procurar, né? E não vou também nessa questão de atração e tal, mas tem muito esse lugar de, se você realmente saiu ou voltou, você está transitando entre esse lugar de caos e cosmos, o primeiro lugar que você volta é o que eu consigo, de certa forma, ainda controlar a minha volta, que me ajuda a trazer minha frequência para o lugar mais alto possível de vibração. Que eu acho que esse é o primeiro exercício. Então, e tem coisas muito simples, que começam até pela impecabilidade das palavras, né, como o Dom Miguel Ruiz fala sempre, e as outras questões talvez mais sutis ou menos sutis, mas todas que levam para esse lugar. Eu acho que aí é como se você voltasse para o eixo do jogo, onde, claro, e os Mighty Companions, né, os seus companheiros, são pessoas que te ajudam muitas vezes a voltar para esse lugar. Você pode estar inserido num contexto que te tira muito da frequência, mexe no teu campo eletromagnético também, mexe nos teus chakras e tal, e você precisa voltar para esse ambiente das pessoas te lembrando daquilo que é relevante para você voltar a ter a tua frequência mais alta. E eu acho que esse é um segredo interessante. Não sei se isso vai em linha com o que você está falando. Eu acho que esse é um pequeno truquezinho aí que é fácil de lembrar. Agora, você também não tem a impressão, como eu tenho, de que quando você faz algum tipo de atividade ou exercício deliberado com outras pessoas, é muito mais fácil de você mudar a tua frequência, a tua sintonia? Dúvida. Não, o poder da egrégora ali porque... mas tem uma coisa que você falou alguns episódios atrás, ficou na minha cabeça e eu só fui entender depois.
Você falou que tinha uma questão de merecimento nessa história. Né? Eu não sei se eu consigo, na minha cabeça, usar a mesma palavra, mas eu consigo entender o que você quer dizer com isso. E quando eu entendo merecimento, eu vejo basicamente o seguinte, é a frequência. Qual é a frequência onde você passa a ser acessível a frequências mais altas? Isso. Então não é que você merece ou não, a questão é que a frequência mais alta, os seres que teoricamente podem te ajudar, e aí eu acredito muito nisso, você pode chamar do que você quiser, anjos, enfim, seres intergalácticos, você do futuro e tal. Eu acho que eles conseguem baixar até uma determinada frequência só. E você precisa subir a sua para que você tenha acesso, seja o que for, enfim. E eu acho que o merecimento é esse. O merecimento é esse trabalho de quase que uma lavagem energética, né? É bem interessante você dizer isso. Reciclagem energética. Totalmente alinhado com o que você falou. Aliás, eu te agradeço por pegar essa história do mérito que eu falo e tirar de algum contexto que pareça mais... Medalhas. Ainda a meritocracia, mas, queridões. Liberal. O que eu acho que quando o Go leva isso para uma dimensão quase física, ele, na verdade, ele radicaliza o mesmo ponto. O que eu acho que é o interessante nisso é você mexer na tua frequência é uma questão de ação. Você, quando fala no trabalho, quando você fala no esforço, até quando você fala de se relacionar com determinadas pessoas para poder acessar outras consciências mais elevadas, tudo isso está na esfera prática da ação. Quando eu uso a palavra mérito, o que eu quero dizer, e aí é legal você ter levado a conversa para esse lugar, porque acho que escancara a metafísica toda. O que eu quero dizer é que não é só informação, é preciso ação. E eu acho que por alguma razão esse está sendo um dos temas importantes da conversa hoje. A conexão entre a informação e a ação. A ação, que pode ser um esforço que você faz com você mesmo, pode ser um trabalho, pode ser alguma coisa que você faz com o outro, isso gera mérito. Tá? E o que eu quero dizer só é que o autoconhecimento puro não eleva nenhuma frequência. Até porque se fosse, as pessoas que fazem 20 anos de psicanálise pura estariam todas flutuando na Cloud 9, no último nível do paraíso, e não é o caso. Tá? Então, assim, você conhecer todos os recônditos da tua subjetividade e não mudar a atuação não leva a nenhuma transformação. Então, mérito, se você quiser, é ação que transforma. Não importa como é que você vai definir isso. Não estou necessariamente dizendo que é bom comportamento, mas eu estou dizendo que é bom comportamento. Que é comportamento. E é bom, porque assim, é uma boa alimentação, ou um bom exercício, ou um bom cuidado de você mesmo, ou um bom cuidado do outro. Se você não tem uma ação visando o melhor, se você não tem uma ação preocupada sistematicamente com qual é a melhor versão, você não eleva a tua frequência. E aí, se você não eleva a tua frequência, as coisas não acontecem. Uma boa descrição que você faz. Por que eu digo que isso é a metafísica escancarada? Porque, a rigor, se você pega tudo que a física diz que a realidade é informação mais energia e nada além disso. Então, de um lado a gente tem informação e essa energia, que é frequência, porque a gente está falando de radiação eletromagnética, é uma coisa que de alguma maneira a gente muda agindo sobre ela. Tá? Então é só com essas duas coisas que você faz o real. Eu queria... Pelo menos é isso que me parece. Coisa, Go. Mas eu queria... Você gostou, Go? Sim. Eu fui aqui matutando. Eu queria... Vocês dois falando, trazendo esse assunto, a gente falou um pouco da história da ação, da física do movimento, juntando com a ideia de ter um círculo de pessoas que se ajudam. Me lembrou de um cara que eu tenho ouvido bastante ultimamente, que é o Ido Portal. Ele é um intelectual do esporte, do movimento.
e ele é um cara que ele é um israelense, e ele é super interessante, porque ele treinou aquele campeão do UFC, o McGregor, não sei o nome dele, e é um cara que fez capoeira, mas ele fala muito sobre a curiosidade do movimento. Ele é muito profundo, e uma das coisas que ele fala é isso. Que é o fato da gente criar laços vem do fato da gente se movimentar junto, né? Da gente fazer uma ação junto, que é o que você falou, e do quanto, hoje em dia, a gente acaba tentando acertar tanto nas nossas ações que a gente acaba nem fazendo a ação. E que qualquer prática exige que você faça ação, mas que você saiba que você vai errar para você poder acertar. E o quanto a gente vai criando containers, que ele chama, que são as caixas que a gente se fecha e a gente fica fechado nelas para funcionar, e a gente acha que aquilo é o que vai levar a gente para tal lugar. Então, a gente é um movimento X, é uma prática de meditação Y, e ele fala que o mais importante é a curiosidade de você estar fazendo tudo e se colocando para fazer e errando, o que claramente aqui não tem nenhuma novidade, mas quando você está falando de movimento você ter a capacidade de adaptar o seu corpo e fazer errado e fazer 1000 vezes, que é o que vai te dar uma conexão real, não só de você com você mesmo e com o seu corpo. Eu não sei se eu fiz sentido aqui. E o ponto todo que ele fala no fim, é tudo sobre exercício, meditação, movimento. As palavras estão tão gastas que elas já não dizem mais nada. Então a gente tem que voltar para um lugar de curiosidade, de se entregar para um... Eu acho que você tem um gancho aí que eu queria pegar, porque eu não posso soltar ele. Porque eu acho que tem uma via que é inversa a essa da ação. Que não sei se deixa de ser, embora seja meio óbvia, e é uma coisa que eu assisti de perto esses dias e eu fiquei muito impressionado, que eu acho que é uma das coisas mais metafísicas que alguém pode viver, que é realmente esse lugar da entrega absoluta, de que eu realmente não tenho, no nível da mente, a solução ou o poder de saber o que fazer, né? E desse lugar de absoluta entrega, verdadeira, uma entrega que seja visceral, realmente todo o seu corpo, sua mente, tudo aquilo entrega a um lugar de um conhecimento maior. Desse lugar de quase uma não ação, embora a entrega seja uma ação, de quase uma digo, mas não é uma ação pensada, né? Não é uma ação definida pelo mental, né? Não é nem uma ação intuitiva, é uma ação simplesmente de dizer eu não tenho esse... E desse lugar... que é muito a história da Byron Katie, né, quando ela conta, e muitos outros desses místicos, que é o lugar de bater o joelho no chão e dizer, olha, eu realmente... E aí, a partir dali, cada um começa a quase que reaprender o mundo, né, porque vem daquele lugar de vazio absoluto uma criação. E uma criação verdadeira que é a melhor versão de você, e talvez um caminho para seguir que não é um caminho pensado, ele é quase todo ele intuitivo, né. E eu vi isso de perto acontecendo, fiquei muito impressionado muitas vezes. E sei que para a gente que está sempre nesse caminho de buscar os métodos o protocolo. Os protocolos, é quase um caminho contra-intuitivo. Mas eu não sei se é contra-intuitivo ou se ele não é o mais importante de todos. Porque, veja, esse é um momento ótimo, inclusive, para a gente esclarecer os vocabulários e esclarecer, de uma vez por todas, uma falsa controvérsia entre nós. Eu sinto que estamos saindo de uma quadra de tênis indo para uma de beach tênis. Eu estou bem mais próximo da rede e você também. É isso. Então, veja, você nunca me perguntou o que eu entendo por ação. E essa é uma pergunta que não é nada óbvia, porque ação para mim não é a mesma coisa que atividade. Ação para mim é até engraçado dizer isso, é aquilo que está na lei de Newton. O que o Newton diz? Ele diz que para toda ação existe uma reação. Quando você, na minha cabeça, quando você age de verdade, você está fazendo algo que vai provocar alguma reação do réu. De alguma maneira, o real responde a isso. E aí, por que isso faz sentido na minha cabeça, pelo menos? A maior parte das nossas reações não são ações. Quase sempre, quando você entra em atividade
simplesmente seguindo as suas programações instintivas, você está sendo parte do real, você não está agindo. Você não está fazendo aquilo que é o esforço interessante que gera mérito. Quando você está falando a respeito do esforço de não agir, de parar e olhar e não se deixar levar pelos impulsos, coisa que eu sei que você se preocupa em fazer o tempo todo, isso é uma das formas mais elevadas de ação na minha caderneta. Inclusive porque, e é essa observação que você faz constantemente, quando a gente consegue fazer isso, é isso que gera maior reação no real. Né? Porque quando a gente responde do jeito instintivo na nossa reação àquilo que foi montado no quebra-cabeça ou na conspiraçãozinha cotidiana para nós, quando a gente entra na reação, a gente simplesmente alimenta aquilo que está montado. No momento que você não age desse jeito, na verdade você vai para a tua não ação, você não coloca a tua energia instintiva ali, é como se aquele cenário se transformasse. E é nessa hora, por exemplo, essa é uma das principais maneiras que você tem de ser um co-criador. Esta história de você ser um criador da realidade é verdade, mas tem um detalhe, queridão, que essa é uma coisa que o romantismo alemão explicou e é agora que a gente está tentando ir no passo além. O romantismo alemão já explicou que a realidade é a nossa criação inconsciente, tá? Então nós criamos a realidade inconscientemente. Mas não se trata apenas disso. Toda brincadeira é como criar uma realidade conscientemente. Então não é só desmontar a nossa realidade inconsciente, é criar outra também, e a gente pode fazer isso. E a gente faz. Nós inconscientemente estamos criando a realidade por default, né? Isso. Se você não está com intenção fazendo uma ação como o Gol falou, você, ao não tomar uma decisão em relação a uma ação, você está projetando uma realidade. Eu acho que a melhor metáfora é do Matrix. Mas olha só, você está subestimando a traquinagem do Bi. É, traquinagem. Tô tentando Ele já está ficando suspeitoso a meu respeito. Tem mil coisas no que ele falou, ele sabe que não é um negócio simples. Mas é claro que toda vez que você está fazendo esse processo de não seguir o teu instinto, que nada mais é do que a somatória desses viés todos que você vai construindo, ou seja, a tua programação que roda lá no inconsciente, e você não faz nenhum exercício para acessar essa programação e mudar o core, né, mudar o principal dela, você sempre vai estar agindo em função do que você chama de um livre-arbítrio, que na verdade nada mais é do que um modo de execução de um programa que você não conhece. Né? Agora, claro que toda vez que você visita esse lugar e você não entra nessa dinâmica, que é o que o Bi, eu entendi, a gente chega naquele primeiro lugar que o Bi disse, fala assim, quando eu caio de novo nesse lugar aqui, eu vejo como eu estou repetindo aquilo. Só quando você se atenta a isso, você acabou de entrar no programa original e você está mudando no único lugar onde realmente faz diferença. É isso aí. É isso aí que eu falei. É isso mesmo. Então, isso é uma coisa que, claro, essa é uma ação necessária para você chegar no teu programa. Tem um outro lugar que eu estava sugerindo aqui, que ele parte disso, sem dúvida nenhuma, que é você ter uma noção de que talvez a quantidade dos teus programas é tão violenta, ou ele está tão inacessível para você, que você só tem uma entrega a dizer o seguinte, eu não tenho capacidade de chegar ali sozinho, e eu realmente não tenho como avaliar a legitimidade das minhas ações, porque eu não sei o que é melhor para mim. Perfeito. Mas e isso é a única coisa que, validando o que você está sugerindo aí, muitas e muitas vezes, esta é a coisa mais inteligente, criativa e evoluída que você pode fazer. Inclusive, você vai gostar disso que eu vou te contar agora. Tem um experimento que foi feito de você fazer calcular o poder da oração. Eu acho que eu já até comentei desses exercícios, né? Que você pega grupos e aí você faz oração
para determinadas pessoas, compara com as pessoas que estão no grupo de controle e aquelas que estão doentes e recebem oração. Certo? Tudo bem, já falamos disso. O que talvez eu não tenha falado é que fizeram o seguinte teste. Um grupo de oração. Num caso, você faz um grupo de oração desejando que a pessoa melhore e ela se cure. E isso faz efeito e é bom, tá? Agora, se você faz uma oração para aquela pessoa que está doente sem desejar nada, simplesmente seja feita a sua vontade, é 4 vezes mais eficaz. Sim, e você sabe que, olha que coincidência, eu ia fazer uma referência a um filme que eu não sei se é uma história real ou não, mas eu tenho a impressão de que é baseado em fatos reais, quero crer, talvez vocês tenham ouvido falar nesse filme, de um menino que cai num lago congelado e é resgatado depois de 20 minutos e uma série de sincronicidades acontecem e ele é, pelo poder deste tipo exato de oração, não é uma oração com o intuito de salvar, a oração é eu acredito numa força suprema, numa inteligência maior, que seja qual for o resultado disso, é o melhor resultado possível. Isso. E desse lugar, independente, e é esse lugar de entrega que eu estou falando. Sim. Não é uma entrega assim, olha, eu estou entregando aqui, hein? Por favor, você vai me entregar lá na frente. Eu acho que esse ponto é muito importante. Eu acho que, e esse filme, eu vi um comentário sobre esse filme outro dia, ele fala desse lugar de oração que é completamente diferente, que é uma oração de entrega, no fundo. Porque eu acho que isso, aí a gente entra para todos os aspectos da nossa vida, né? Se você entrega, ou vou tentar elaborar aqui, se você faz essa entrega, ou seja feita a vossa vontade, desde que fique bom, né? Seja a vontade que o meu ego quer, nunca vai funcionar. E daí, quando você de verdade está num lugar que você entrega e em nível celular, você fala e seja de fato o que acontecer e o que acontecer, eu tenho um nível de confiança tão grande que vai ser o melhor. Se a entrega ela é verdadeira, daí de fato... Porque é sempre... a melhor versão. Mas espera um instantinho. Gente, eu concordo com tudo isso, e isso é assim, eu acredito, mas tem uma outra parte complementar que a gente precisa acrescentar, ou pelo menos eu acredito que precisa ser acrescentada, porque senão a gente corre o risco de escorregar para uma atitude que é assim, diante de tudo, simplesmente que aconteça o que tiver que acontecer e a gente só fica se exercitando nisso o tempo todo. E não é assim que é para viver. Eu acho que existe a preocupação constante de se perguntar: eu sei o que é o melhor? Eu sei o que é o melhor? Eu sei o que é melhor? E é assim, uma grande quantidade de coisas, na maior parte das situações, quando você olha no contexto mais amplo, você não sabe o que é melhor. E nesse contexto eu não tenho nenhuma dúvida de que a resposta certa é que aconteça o melhor que possa acontecer. Que aconteça o melhor que pode acontecer. Que seja feita a vossa vontade. Porém, a criação da realidade, ela se dá num outro lugar. Eu vou dar um exemplo disso que eu estou falando, tá? Imagina que você tem uma genética ruim de ter hipercolesterolemia e você ainda tem uma cultura familiar de pessoas que são muito compulsivas orais em alimento e não tinha nenhum controle, nem nenhuma preocupação com o que comer, então todo mundo ficava comendo só pizza e hambúrguer e chocolate o tempo todo na tua família de origem. E o resultado disso é que quando você começa a se dar por você, que é mais ou menos assim, você tem uns 23, 24 anos, você descobre que você já tem, 140 quilos e um colesterol constante de 450, tá? Nesse cenário, o que acontece? Você está numa programação
que é muito forte, que ela está funcionando ali e te fazendo reagir de modo que você come, e você está lá obeso, provavelmente obeso mórbido, e o teu futuro, com grande probabilidade, está se encaminhando para um lugar que, digamos assim, é no mínimo deprimente. E num cenário desses, você simplesmente entrar num processo de não ação, onde seja feita a vossa vontade, eu acho que isso pega um pedaço da história. O outro pedaço da história é você desconstruir essa programação que você tem, emagrecer, fazer exercício, cuidar do colesterol, e aí, em paralelo, seja feita a vossa vontade. Então, para mim, a história é assim, sim, você emagrece, você muda a dieta, você cuida de você e tudo mais. Você não fica achando que por causa disso a sua vida vai ser do jeito que você quer. Não vai ser, tá? Não vai ser. As coisas que acontecem vão acontecer de uma maneira que continua misteriosa, várias vezes você vai se frustrar, algumas vezes você vai se surpreender favoravelmente, e tudo vai continuar no grande mistério. Então você ficar com grandes expectativas sobre o que vai acontecer na tua vida no detalhe é egóico e é uma armadilha. Mas isso não significa que o processo de você desconstruir aquela programação inconsciente e fazer isso significa necessariamente colocar outra coisa no lugar, que esse trabalho não precisa ser feito. O que eu estou querendo dizer, Go, é que assim, se você se concentra só nessa parte da não ação, mas todas as suas programações continuam lá, você vai fazer imperfeitamente esse negócio da não ação. Você precisa de um trabalho paralelo de reconstruir a programação por outra, para você poder até fazer a não ação melhor. O que você está falando é o tradicional me encontre na metade do caminho. Mahayana, digamos assim. É budismo Mahayana e não budismo Theravada. Podemos dizer isso assim. Mas o que eu quero dizer é que, na condição humana, de fato, esse outro lado é muito importante. Nós falamos muito disso, porque é aquele componente da repetição construída e criada por nós mesmos. Como é que a gente nota? Como é que a gente nota que a gente está preso numa programação? Pela repetição que a gente não queria que acontecesse, pela repetição involuntária que nos prende nesse lugar. Que nada mais é do que uma boia vermelha surgindo no oceano para te lembrar que você está em repetição. A metáfora que eu acho das melhores para isso, que me ocorre agora, é realmente o filme Matrix. Assim, quando você vê a história das máquinas, quando eles usam máquinas, quando eles estão falando em máquinas, eles estão falando disso, do componente mecânico da condição humana. E quando eles dizem que as máquinas se alimentam da energia vital dos corpos humanos, eles estão dizendo isso, eles estão dizendo que a consciência humana é aprisionada numa realidade que é completamente repetitiva no seu propósito e que se alimenta dos nossos instintos. E a gente sair desse tal Matrix é literalmente isso, você conquistar uma autonomia de consciência para além dessa repetição que você não escolheu. Agora, como é que você faz isso? Só é possível fazer isso construindo uma outra repetição. Senão você tem vislumbres de autonomia que equivalem a um dia que você consegue ficar sem comer chocolate. Eu posso só te dar talvez um caminho, só para a gente pensar aqui se faz algum sentido, que eu acho que a origem disso tudo é que nós não nos achamos merecedores de amor incondicional. Vou explicar. Até a nossa relação com o Criador ou com qualquer força suprema, ela é uma relação condicionante. A nossa repetição, ela só está na questão da condicionalidade, na condição. Porque o desenvolvimento da confiança é só a confiança de que você realmente, a entrega vem só de que você é merecedor daquilo. Simplesmente porque você é divino. Mas a nossa programação desde o nascimento é de desenvolvimento de relações condicionais de amor. Sim. A única quebra de padrão real, de confiança,
é saber que sim, você é merecedor de algum amor que não seja condicional. Mas você não acha, eu concordo com essa parte, mas você não acha que a gente está num mundo material porque a matéria também faz parte do, digamos assim, do currículo? Claro. Então, o que eu quero dizer é só o seguinte, então é assim, eu acho que é perfeito isso, mas para você emagrecer e ficar magro, não é só você saber que você merece isso, você realmente tem que fazer o regime. Posso pegar esse gancho? Desculpa, não sei se você ia fazer alguma réplica aí. Porque você está falando muito do cara que descobre que tá obeso e precisa emagrecer. Exemplo, Não, né? então, mas eu acho um exemplo muito bom, porque eu acho que uma forma de se conhecer é o contato com o corpo mais profundo. Não é que eu acho que a gente perdeu. A gente fala pouco disso aqui nos Elefantes. Do que é esse contato com o corpo? Eu acho que uma forma de voltar para este lugar, de você se sentir merecedor e você se sentir... primeiro ter um esforço de você se descobrir quem você é enquanto corpo físico e material do mundo. Até por isso que eu trouxe essa ideia do portal aí que a gente estava falando, exatamente disso, de quem é você no mundo físico real, como é que você se conecta com isso. Eu acho que desde cedo a gente perde isso e as conexões que a gente tem com isso ou são estéticas ou são funcionais, né? Eu preciso jogar tênis bem, eu preciso ser magro, e a gente perde muito quem a gente é nessa fisicalidade do nosso corpo. Eu acho que essa conquista, né, que é a frase que você falou, eu preciso emagrecer, ela traz uma coisa do ponto de eu preciso estar no mundo da forma como eu quero, né, como eu imagino que seja bom. E eu estou falando disso porque eu acho que um dos processos mais importantes que eu vejo nas pessoas é esse de entrar em contato com o próprio corpo, de se conhecer e de cuidar do corpo de um lugar de inclusive da ação, né, de conseguir controlar, porque esse é o ponto que eu queria trazer. Eu acho que o nosso corpo, de alguma forma, é a única coisa que a gente consegue controlar de fato, né? Eu acho que nesse ponto eu queria conectar com o que o Bi falou. E se o nosso corpo realmente, e isso já está comprovado, ele carrega essa cicatriz de todas as emoções que a gente viveu, talvez visitar esse lugar do corpo seja um aprofundamento dessa história, dessas sansarras, né, que são essas cicatrizes emocionais. Eu acho que esses quadros que o Bi define como um quadro, vamos chamar doentio, doente, ou enfim, ele é talvez uma não apreciação do que o seu corpo está querendo dizer para você sobre as suas emoções. Estou entrando um pouco na área dele aqui, inclusive. Mas eu acho que nesse lugar é mais interessante você examinar a emoção que te levou, quais são as emoções ou as interpretações ou os traumas que te levam para aquilo, que estão enraizados na tua programação, do que propriamente enxugar o gelo de trabalhar no teu aspecto físico se as emoções vão ser recorrentes. Faz sentido? Faz, mas é que justamente o que Eu acho que no fundo ele tá na semana da dieta. Nós não vamos escapar dessa não dieta. Não é isso. É que, cara, o que eu estou dizendo... Você não está, ok? Tá. Eu estou só querendo dizer que eu acho que é um complemento. Eu vou dizer o que você está falando, uma outra linguagem, para ver se fica mais claro. Quando eu comecei a minha jornada, até por causa de como a literatura da minha área funciona, eu era um obcecado pela busca do insight, né? Eu podia ser definido como um insight hunter, né? E a gente adora isso, a gente procura KBAMs o tempo todo, né? Só que o que a minha trajetória pelo menos me mostrou? Eu procurava aquele insight que fosse tão transformador como aquele momento mágico que fosse um raio que estilhaçasse minha realidade anterior e que automaticamente reconfigurasse a minha vida numa realidade nova. E o que pelo menos foi a minha experiência, com todos os melhores insights que eu já tive, e eu pelo menos não posso me queixar, tenho muita gratidão por todos os insights que eu já tive, é que eu já tive alguns insights, caras, que eu fiquei tão tonto que parecia um ataque de labirintite. Você já tiveram um insight assim? Insight que dá essa sensação física de desorientação, que você vê
o quarto girar e dar um aperto no estômago que você acha que você vai ter uma ânsia de vômito, só de desorientação. Eu já tive alguns insights assim, alguns inclusive em terapia, tá? Agora, todas as vezes, o que eu descobri depois? Ok, é isso. Agora, eu preciso fazer com que isso se torne uma realidade na minha vida. E isso foi um trabalhão que foi separado do insight. É só isso que eu estou falando, Gu. Tem esse trabalho para você fazer com que, nessa realidade concreta... Não tenho nenhuma dúvida disso. Claro, concordo, até porque senão você vira um viciado em experiências, um buscador de insights, e esquece que você tem... O insight justamente é uma dica do caça ao tesouro, né? É para você descobrir abrir as novas portas. E se você ficar só buscando insights, você fica no mesmo estágio do jogo. Isso é assim que eu sinto, pelo menos. Mas eu já tive também sensações de quando eu tenho esse eureka em relação a um padrão, é como se eu voltasse no tempo e entendesse todos os outros momentos que eu vivi essa mesma coisa. E quase como se fosse intergeracional, quase, né? Multigeracional. Se o negócio fosse pulando realmente e libertando uma série de outras coisas que estavam presas nesse mesmo núcleo, vamos chamar assim. Insights libertadores. E esses, na verdade, não pedem tanto uma ação seguinte, porque a compreensão é tão grande que a ação igual já é impossível. E aquilo por si só já é uma transformação. Não. É verdade. É verdade. E é isso, no fim. É uma bomba atômica e um trabalho de formiguinha no dia seguinte, né? Eu fiquei pensando, são essas duas dimensões. É o insight poderosíssimo e no dia seguinte... Porque eu acho que a gente busca muito e a gente romantizou muito isso nas nossas vidas, não só nós aqui, como todos nós, acho que vivemos aqui nesses tempos, que é essa ideia de que vai aparecer uma revelação que mude tudo. E a verdade é que, eventualmente, pode até vir um bom insight, alguma coisa que te acenda, mas o dia seguinte é um dia de formiguinha que você vai conseguir. A história é assim, é um kabam seguido de um... Oh shit, estou aqui ainda. Exato. É melhor do que a bomba atômica. Mas de novo, gente, assim, vocês já pararam para pensar que estou aqui ainda de novo, por quê? Porque esse lugar, a grande chave dele é aquilo que a gente pode chamar de leis da natureza, que nada mais são do que um código de repetições. Então, o meu ponto sabe aquele papo de ser co-criador da própria vida? O segredo de você ser co-criador está nas repetições que você inventar. As repetições que você inventar para você são o caminho de você alterar a realidade que você tem. Então, o importante é você usar o máximo de insight para gerar as repetições que você quer. Não importa tanto se é uma repetição eu vou fazer repetição de não agir, de não reagir, no caso. Ou eu vou fazer repetição de não comer o chocolate. Eu vou fazer repetição de meditar. Eu vou fazer essa e essa e essa repetição. Onde você escolhe uma repetição que não estava lá posta, mas você que faz, ali você está co-criando. Isso é o trabalho do Steven Pressfield. Sim. Exato. Exatamente. Isso daí é do War of Art. E o que é do War of Art? É você, nesse mundo completamente medíocre e irritante, como eu estava dizendo, com o bebê que chora, com o cachorro que morde tua perna, com o tiroteio, você criar. Como é que você cria algo neste lugar absolutamente irritante e repetitivo? Sendo repetitivo também, e não importa o que você está sentindo, você vai lá e repete. E tem uma coisa que eu aprendi nos elefantes passado, que é show up, né? Show up. E é interessante, porque o que o Pressfield fala além disso, ele fala assim, ele usa uma frase, ele fala que você cocriar é uma questão de criar os hábitos. Ele usa exatamente de novos hábitos. Quais são os hábitos? E é tão óbvio quanto importante a gente se lembrar disso hoje em dia, né? Porque aquilo que vai diferenciar... A gente é movido nas nossas vidas o tempo inteiro por situações e questões que a gente não consegue controlar.
E talvez os nossos desejos, a coisa que a gente mais quer projetar, que a gente mais quer, a gente não consiga ter esse estoicismo monástico de fazer acontecer. Então é muito interessante alguém da forma mais básica e com 3 frases de autoajuda te lembrar disso. Eu acho que é muito importante isso. E aí a gente vai para um negócio que eu vou fazer uma criticazinha ao nosso amigo Pressfield. Tá? Uma leve crítica só. Eu acho que ele faz uma leitura meio macho Total. Da história toda. E ele tem um ponto, porque ele deve estar acostumado com um monte de gente muito fraca e muito de mimimi em volta, e ele é de uma época em que as pessoas iam lá e resolviam abrir a garrafa de cerveja com o dente, tinha dente para fazer isso. Exato. Depois cuspia a tampinha. Tudo comia mais. A tampinha. Comia a tampinha, qualquer coisa assim. Mas, porque falta acrescentar um aspecto, né? Eu tenho a impressão que no puro estoicismo, na pura disciplina macho, você não consegue sustentar a repetição desse jeito que é necessário. Tem um outro ingrediente, caras. E esse ingrediente, por falta de uma melhor expressão, é o amor. Você precisa fazer essa repetição de um lugar amoroso. E aí, a repetição não é um trabalho insuportável. A repetição é a única coisa que faz sentido fazer. Tá? Então, é um cuidado daquilo que você aprendeu a valorizar. É a expressão daquilo que você está dando uma importância real, que vem da tua alma. E quando você faz isso, você está repetindo. Então, quando eu digo que é uma repetição, eu estou fazendo só uma descrição técnica de como é que você muda a realidade. Não é possível mudar a tua realidade sem repetir. Eu não estou dizendo que você tem que repetir como se fosse um serviço militar. Eu estou dizendo que você só faz essa repetição porque você ama aquilo. E você vai ter oportunidade, se ainda não teve a chance de assistir, um filme cujo roteiro é escrito por Steven Pressfield, que mostra exatamente essa versão com amor, que chama-se A Lenda de Bangor Vane, com O primeiro filme, né? Matt Damon, Will Smith e Charlize Theron. Eu nunca vi esse filme. Assista. Foi o primeiro o livro dele que ele vendeu, né? Depois de um fracasso de 30 anos, né? Que ele fez tudo. E é sobre isso. Agora, uma das coisas que ele, por mais ele tem realmente esse lado meio espartano. Acho que ele escreveu muito sobre Esparta, né? Meio macho espartano. Mas eu acho que ele fala isso, que ele fala uma frase, depois que você faz esse intensivão dele, você vê que as coisas se repetem e tal, que ele fala que no Bhagavad Gita, eu nunca sei falar isso, o Arjuna, quem que fala pro Arjuna é o Krishna. Krishna fala pro Arjuna: você não tem direito aos frutos do seu trabalho, você só tem direito ao seu trabalho. Maravilhoso isso. E ele sempre cita isso, e eu acho interessante, porque é isso, assim, como é que você faz para amar o que você está fazendo de uma forma que o fruto pouco importa, daí o fruto chega. Mas lembra que o Steven Pressfield tem um momento que ele também lembra que quando tudo dá errado, coloca o joelho no chão e chama a musa. Pois é. E esse é o ponto. Mas escuta, mas é genial isso. Mas olha só que coisa importante a gente está dizendo. De certo modo, se vocês concordam comigo que para a gente criar a realidade a gente precisa da repetição, porque só assim a gente transforma, talvez, às vezes a gente deva fazer assim. Primeiro você vê a repetição da qual você precisa se livrar. Aí depois você entende qual é a nova repetição que você precisa fazer para se livrar daquela repetição, partindo do pressuposto que você já entendeu de onde vem aquela repetição anterior e por que você não precisa mais dela. Aí você desenha a repetição nova. E aí o que você precisa fazer é descobrir como é que você vai amar o caminho necessário para poder fazer essa nova repetição. E essa é a última tarefa antes de você poder começar tudo, que é como é que você encontra o amor necessário para percorrer esse caminho.
E isso, voltando para aquele meu exemplo inicial, pega aquela pessoa obesa, que obviamente não tem autoestima nenhuma, que aprendeu o autoabuso de várias maneiras e está lá e acreditando que tudo bem, vai ser assim mesmo, e se eu morrer aos 35 anos, tá beleza. E não tá, obviamente não tá, a pessoa lá por dentro está morta de medo e não se ama. Depois que ela entende que ela não precisa ser desse jeito, que ela pode emagrecer, que ela pode ser saudável, que ela pode ser diferente, e ela já sabe o que tem que fazer, aí ela tem que descobrir qual é o caminho dentro dela para ela poder se amar o suficiente para fazer isso. Sim. Porque senão ela não vai fazer. E aí que o bicho pega, né? O bicho pega em todas as partes. Não. Aí é o último bicho. Não, Talvez porque... o pior bicho seja E eu disse que o bicho pega aí, porque aí já não existe mais nenhuma desculpa. Né? Não você com você mesmo. Não existe nenhum vitimismo que te tire mais do seu caminho, e aí a investigação fica muito mais... Mas é por isso que quando você tem crises crônicas, que você associa com várias questões externas na tua vida que você não resolve, quando você finalmente se livra de todos os obstáculos externos, sempre é um momento necessário de profunda depressão. Porque depois que você eliminou todos os obstáculos externos, é a hora que você vai descobrir o obstáculo que você é para você mesmo. Tá? E aí então vem um momento de depressão. E ali nós estamos 5 minutos antes da transformação. Tá? Então, quando você já não tem mais as razões externas para se frustrar, para se sentir preso, só sobrou você.